Graças a Deus. Quero saudar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Opa! Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel demais. Estou alegre demais de estar aqui juntamente com os irmãos essa manhã de poder, essa manhã de glória. E eu creio que o Senhor já tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. Que quando eu entrei pelaquela porta, eu entrei, quando a Roberta veio me abraçar, eu falei, eu tenho vontade só de chorar. Eu ali já fui assim cumprimentada pela unção que está sobre esse lugar. Eu creio que nessa manhã você já está recebendo aqui. Você não vai começar a receber, você já está recebendo. Porque quando você sai da tua casa e é direcionado para um lugar como esse, Deus já disponibiliza anjos para trabalhar a favor da tua vida, da tua casa, da tua família. E quando eu entrei pelaquela porta, eu falei, Deus, o Senhor está no ambiente. E como é bom nós entrarmos num lugar onde o Espírito Santo do Senhor tem liberdade de se manifestar. Eu me sinto muito alegre nessa manhã por estar aqui juntamente com a missionária Roberta, uma querida, uma amiga, né, mesmo que virtual, mas ali a gente pôde ter assim uma aliança, uma conexão muito forte, e Deus tem feito coisas grandes através dessas conexões. Eu louvo a Deus pela vida da missionária Roberta, louvo a Deus também pela minha vida, que hoje estou aqui. Tem aqui também comigo minha amiga Gleice, que me acompanha aqui no Brasil, também é responsável por algumas coisas do meu ministério. Está comigo também o irmão que me trouxe, pastor, não sei se está aqui ou lá fora, Guilherme. Eu louvo a Deus pela vida dele também. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6, palavra qual o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com a igreja nesta manhã. Aleluia. Eu posso sentir a unção do Espírito Santo. Eu sei que você não saiu da tua casa à toa. Deus tem algo para realizar na sua vida nessa manhã. Aleluia. Deus tem algo para te entregar nessa manhã aqui. E daqui você vai sair de posse de vitória, porque ainda que o adversário tenha tentado se levantar, ele caiu. E nessa manhã o Senhor vai continuar trabalhando na tua vida. Aleluia. Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler em nome de Jesus. Versículo de número 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele responde: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Conforme a Roberta estava me apresentando, eu moro lá em Lisboa, já tem um tempo, e o Senhor tem levantado meu ministério de uma forma muito extravagante, dizemos assim, né? E eu fico mais fora daquele lugar do que dentro. Tem gente que fala bem assim: eu vou marcar com você um ano antes, tá? Para a gente se encontrar lá em Lisboa. Eu falo, gente, calma, também não é assim. Mas verdadeiramente o Senhor tem me levado de um lado para o outro, e eu louvo a Deus por essa manhã estar aqui com vocês. Vim ao Brasil visitar minha mãezinha, que tem 87 anos, está um pouquinho acamada, já tem Alzheimer, mas eu creio que Deus, Ele tem feito maravilhas também na vida dela.
aleluia. Eu estou aqui primeiro por causa de Deus, depois por causa dela, que foi ela que me passou todos os ensinamentos da palavra do Senhor, e foi com ela que eu caminhava desde pequenininha para a igreja, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, amém? Queridos, Deus me colocava essa palavra ao meu coração, para que eu pudesse estar ministrando nessa manhã, aqui nessa igreja. E eu estava perguntando ao Senhor, logo depois que foi tudo confirmado, após a minha chegada ao Brasil, e eu falei: Pai, o que é que eu vou ministrar? E numa das madrugadas ainda, eu antes sem dormir, o Senhor falou para mim, essa palavra. E eu falei: Deus, então essa palavra, e o Senhor confirmou. E eu falei assim: Deus, essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra de muito impacto, mas quando Deus ele me entrega algo, é difícil de eu fugir. Uma das coisas que eu sou é muito corajosa, aleluia. Meu pai diz isso para mim: eu não fujo de nada, pelo contrário, eu enfrento e sou como se fosse uma leoa. Quando Deus fala, eu estou na tua frente, aí mesmo que minha força vem com mais força ainda, aí mesmo que ninguém me para, aleluia. E Deus falava comigo: libera essa palavra nessa manhã. Queridos, nesse momento, nessa época, a palavra do Senhor vai dizer que Israel estava passando por declínio esse espiritual, e também por crise econômica. A Bíblia vai contar que nessas épocas o Senhor levantava juízes para que pudesse estar ali orientando o povo de Israel. O povo já tinha saído do Egito, já tinha entrado para a terra prometida, já estava na terra a qual o Senhor tinha colocado eles, porém algumas diretrizes a qual o Senhor entregou para que eles pudessem fazer, foram, no caso, assim, alteradas, ou melhor, não foram seguidas à risca. E por causa disso, alguns adversários no decorrer da história se levantam contra o povo de Israel. Por isso que o Senhor começa a levantar juízes para que possa orientar o povo. O Senhor levanta Eude, levanta Débora, e nessa época o Senhor vai levantar Gideão. A terra está já com 40 anos de paz, e a Bíblia vai contar que os midianitas, eles se levantam com muita fúria contra o povo de Israel, e esse povo está sendo oprimido, está sendo assim sucateado por 7 anos, e essa opressão, a Bíblia vai contar que é por causa da sua infidelidade ao Senhor. A Bíblia vai contar que mais uma vez o povo de Israel, eles começam a fazer o quê? A se contaminar completamente com os deuses daquele lugar. Eles agora trocam a adoração ao Deus de Israel, um Deus que eles conheciam, pela adoração aos deuses daquela terra. Deuses esses que o próprio Senhor, quando colocou eles dentro daquela terra, falou: não se contamina com esses deuses. E por causa da opção, da escolha do coração daquele povo, Deus deixou com que eles fossem reprovados. Por quê? Porque no momento de tomar a decisão foi tomada errada. E muitas das vezes nós, na nossa vida, enfrentamos exatamente isso. Passamos por ventos, por situações, passamos por grandes levantes. Alguns, o Senhor está em todo controle, a todo tempo, mas alguns, nós próprios permitimos, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas decisões que não são pautadas na presença do Senhor, na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai gerar para a sua vida uma consequência. Consequência essa que vai começar a murmuração, vai começar a reclamação. Porque o que é que está acontecendo? Por que Deus está me deixando eu passar por isso tudo? Porque o teu próprio coração foi em direções que o Senhor que você não era para tomar. E por isso nós nos queixamos, ficamos cheios de ai, reclamamos, fazemos muitas coisas, queremos até largar o Senhor por causa de coisas e situações que nós próprios decidimos. Quando decidimos errado, temos também consequências, e a gente precisa viver essas consequências. E o povo de Israel estava vivendo exatamente a consequência e a reprovação de Deus por conta daquilo que eles estavam sendo infiéis ao Senhor. E o Senhor entrega eles nas mãos dos midianitas. Por quê? Porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Por isso que eu sempre falo, quando nós vamos tomar uma decisão, precisamos tomar decisões pautadas naquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque uma decisão errada vai levar tempo, e às vezes você vai começar a rodar em círculo e vai viver algumas consequências que poderiam ser evitadas.
precipitadas. E às vezes vivemos consequências, sabe de quê? De decisões que nós tomamos precipitadamente, decisões na hora da pressa, decisões porque o nosso emocional, a tendência e a vontade nossa, a gente quer logo entrar, quer logo mergulhar, tem uma pressa, ou talvez nos guiamos por sentimentos, e aí a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. E ali nós entramos em caminhos que são para nós caminhos tortuosos, e muitas vezes não entendemos por quê. O povo de Israel estava exatamente dessa maneira. Deus entrega a eles por 7 anos para serem ali saqueados, para serem roubados pelos midianitas. E eles começam a falar: Deus, por que está acontecendo isso? Porque essa consequência, meu gado, minha ovelha, meus jumentos, tudo é roubado. E o Senhor ainda liberou enxames. Eles vinham como gafanhotos, eram numerosos. Tudo que eles tinham e frutificavam, os midianitas iam lá e roubavam deles. O povo estava vivendo uma situação terrível, precária, sem nada. E diz a palavra do Senhor que nesse contexto dessa história, a Bíblia vai contar que esse povo começa a clamar ao Senhor, porque quando as coisas começam a apertar, o povo começa a clamar. Você não tem que esperar clamar quando as coisas apertam. Você tem que clamar antes das coisas acontecerem, porque quando você começa a clamar para pedir uma direção, isso aí vai fazer com que venha a ser evitado consequências da tua vida. E às vezes nós só esperamos para clamar depois que a coisa já está já terrível, o ambiente já está completamente turbulento. Agora eu vou correr para o Senhor. E eles fazem exatamente isso. Eles começam a clamar o Senhor. Eu vejo que o clamor, ele muda o coração de Deus. Eu vejo um Deus misericordioso. Eu vejo um Deus que quando o povo se levanta para clamar, Deus muda decreto. A Bíblia fala que o profeta chega para Ezequias e fala: tu vai morrer, coloca a tua casa em ordem. E o que ele faz? Ele vai e ora ao Senhor e fala: Senhor, lembra do tempo que eu te servi. Senhor, olha o meu crédito que eu tenho contigo. Olha aquilo que eu já fiz na tua obra. E aquela oração muda o decreto que era de morte sobre a vida de Ezequias. Quantos da presença do Senhor na Bíblia Sagrada vai dizer isso? Oração muda decreto. Oração muda coração de rei. O problema é que a gente entende muito bem isso, mas na hora da gente praticar, nem sempre dessa maneira. Oramos uma vez, ou oramos 2 dias, o restante da semana já não oramos. Já está bom, segunda e terça. E Deus, Ele quer que você tenha uma continuidade. Eu vejo pessoas que na Bíblia Sagrada conseguiram grandes coisas através da oração. Quando um reino todo estava para ser destruído, aquela menina chega diante do rei, mesmo sem poder se apresentar. Ela fala: ora por mim, minhas amigas, jejua por mim, porque eu vou me apresentar ao rei. E o rei não recebia ninguém. O rei só recebia se fosse convidado, ou senão poderia ser penalizado de morte. Mas a oração, o jejum de Esther mudou o coração daquele rei. E ela entra na presença dele, vestida com as vestes dela, mas ela estava ungida, ela estava capacitada para fazer aquele tipo de situação. Por quê? Porque ela buscou na oração, ela buscou no propósito. E diz a palavra do Senhor que quando ela aponta diante daquele lugar que o rei se encontra, ele fala: até a metade do meu reino eu te darei. E estende para ela o cetro de ouro, sem ser convidada, mas através da oração. A oração mudou o decreto. Aleluia. Eu vejo orações da palavra do Senhor que mudam vidas. Mudou a vida de Raquel, quando estava tão terrivelmente com o coração endurecido de inveja da sua irmã, porque a tua irmã tinha filhos. Mas quando ela começa a desaparecer em 6 versículos, e quando ela aparece no último versículo daquele capítulo, a Bíblia vai contar que o Senhor ouve a oração dela e lhe dá filho. Deus está falando com crente aqui nessa manhã. Oração muda decreto. Deus está falando com crente aqui nessa manhã. Eu não sei o que você tem feito. Talvez quando nós olhamos para a nossa situação, sabe o que acontece? Ficamos pasmos, porque a gente tem muita força quando é para guerrear pelos outros, mas quando é na nossa vida, parece que dá um branco, dá uma geladeira, a gente parece que trava.
Mas o Senhor está falando nessa manhã: levanta um propósito, porque eu tenho saudade de ti, eu tenho saudade da tua. Ai, xarabadaia, sai daqui eu tenho saudade de ti, eu tenho saudade de te ver com a boca no pó, eu tenho saudade de te ver fazendo, sabe o que? Propósitos comigo de oração. E às vezes não entendemos que a bênção já está pronta, mas o Senhor está nos chamando para um particular. Neemias, quando vê toda aquela situação de Jerusalém, entra para dentro do quarto dele e começa a orar. E eu vejo o livro de Neemias. Se você for ler ele todo completo e circular, quantas vezes Neemias orou, Neemias orou, Neemias orou. Desde quando ele soube da situação, entrou para dentro do quarto, foi orar. E quando era para servir o rei, precisou se levantar, enxugar as lágrimas, lavar o rosto e ir servir aquele rei. Querido, quantos de nós estamos nessa situação? Vidas devastadas, vidas falidas, situações complicadas de se resolver, e você muitas das vezes quer resolver na força do teu braço. E Deus está falando para você nessa manhã: se você entendesse o poder que tem a tua oração, você já tinha se levantado há mais tempo. Porque Deus tem coisas já prontas para colocar na tua mão. Mas antes disso Ele quer também trabalhar no teu coração, através do caminho do arrependimento, da intimidade. E às vezes não entendemos por que Deus não faz algumas coisas para nós. Portas que são fechadas porque são portas que Deus está nos livrando. Deus quer nos conduzir a um caminho que Ele tem para nós. E nós sempre nos conduzimos pelo caminho do nosso olhar, do nosso coração. Mas o coração do homem é enganoso. E Deus está falando nessa manhã: eu mudo o decreto através da tua oração. Há coisas que só se resolve assim, ó, de joelho. E a gente custa entender essas coisas. E quando a gente vem para a palavra, a gente vê inúmeros personagens que venceram através da oração. Mesmo sendo humilhados, mesmo passando por situações difíceis, passando por escárnio, zombaria, mas eles estavam em oração. E o tempo chega, porque Deus tem algo preparado para nós, tem promessa preparada para nós. Ai, xarabadaiaçai. E muitas das vezes nós não entendemos qual é o trabalhar do Senhor e o caminho que Ele está fazendo. Ah, pastora, mas eu estou vivendo uma coisa tão terrível. O caminho do Senhor, Ele está na tormenta. Na tormenta Ele faz um caminho novo. Na tribulação Ele tem algo para te entregar. A situação difícil é só Deus falando para você: terminada ela, tem uma grande vitória para você se apossar. E às vezes parece que a gente empaca exatamente na situação difícil. Aí fica ali: Deus, o que eu vou fazer? Querido, continua fazendo tudo que Deus tem te mandado, mas não deixa a oração. E Deus, Ele vai te conceder níveis novos de acesso ao Senhor. A mulher cananeia, sabe o que aconteceu? Recebeu 2 nãos do Senhor. Eu não vim para você, agora não é tua hora. Eu vim para o povo de Israel, peraí. Mas ela continuou clamando. Eu tenho uma... Ai. Ela continua ali clamando. E Deus ouve aquele clamor. Como Deus mudou essa história do povo de Israel. Começaram a clamar. E sabe o que eu vejo? Deus nunca nos deixa, sabe o que? Confundidos. Deus sempre fala conosco. Se Ele não enviar um profeta, Deus fala através de sonho. Se Ele não for um sonho, Deus fala através de visão. Mas o povo que clama não fica sem resposta. Não fica. A Bíblia fala que eles começaram a clamar: Deus, por que nós estamos assim? E Deus levanta um profeta. E quando Deus levanta um profeta, não somente vai dizer aquilo que Deus tem para a tua vida, mas aquilo que você também está tropeçando. E ele começou a falar: vocês estão tropeçando nisso. O Senhor tirou vocês da terra do Egito, deu essa terra aqui para vocês, e agora vocês se envolveram com coisas que não eram para se envolver. E por conta disso chegou uma medida punitiva, uma vara de condenação. E já viu? A vara de condenação e a medida punitiva sempre vem da mão do ímpio. Sempre
sempre vem da mão do ímpio. Ai, meu chefe, ai, meu vizinho que não é crente. Ó, medida condenatória do Senhor sempre vai vir, na maioria das vezes, da parte do ímpio. E a Bíblia vai contar que aquele povo, tudo que eles tinham era saqueado, boi, gado, eles pegavam tudo, acampavam, derrubavam as plantações ao longo de todo o leste até a Gaza, e não deixava nada vivo. Mas quando esse profeta, ele se levanta, quando os israelitas começam a clamar por causa de Midian, ele lhe envia um profeta que diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores, expulsei a todos vocês da terra deles, a todos eles até dessa terra, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem outros deuses dos amorreus em cuja terra que vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Passamos por situações na nossa vida porque não damos ouvido à voz do Senhor. Pagamos para ver e depois contamos com a tua misericórdia. E Deus está falando hoje para mim e para você: entenda que você não precisa pegar caminho que vai te levar a consequências, que vai trazer para a tua vida turbulência, se você hoje pedir a direção do Pai para a tua vida. E ainda que você tenha que deixar alguma coisa, ainda que você tenha que mudar toda a rota da tua vida, no final vai ser vitória. Eu também mudei toda a rota da minha vida quando estava aqui nesse Brasil, trabalho, casa, tudo tranquilo. Mas eu tive que mudar minha rota. E mudar a rota sempre tem coisas para você deixar. Sempre você vai precisar abandonar coisas. Primeira coisa, abandonei casa e abandonei a minha família e fui para uma terra para me viver naquele lugar. É fácil? Só quem olha que diz que é fácil. Todas as vezes, todo mundo que tem uma história, que ministra a palavra, deixou alguma coisa para trás. Deixar não é fácil, mas é necessário deixar algumas coisas para que a gente venha cumprir aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Às vezes ficamos agarrados, não queremos entregar nada, queremos tudo do Senhor, mas entregar zero. E o Senhor está falando: vai ser na medida da tua entrega. Vai ser na medida da tua entrega. Saul estava buscando as ovelhas do pai, as jumentas do pai. E a palavra do Senhor vai falar que o funcionário que estava do lado dele disse para ele: precisamos ir até Samuel, porque ele vai nos revelar onde estão as ovelhas. Mas sabe o que Saul fala? Sabe o que ele fala? Ele fala: eu não tenho nada para dar a ele. Ele sabia o princípio, que precisa entregar alguma coisa para estar diante do profeta. E o funcionário falou: eu tenho 3 gramas, eu vou dar tudo, para que nós possamos saber qual é a resposta, onde que essas jumentas estão. Entendeu o que é entrega? O que é que você está... O que é que você precisa entregar nessa manhã? Talvez Deus esteja requerendo algumas coisas de você para te dar a tua vitória. Mas às vezes ficamos, sabe o que? Enrijecidos, não queremos abrir mão de nada. E aí também não damos um passo à frente. Vivemos uma vida de Vivemos uma vida de esterilidade, de infertilidade. Uma vida que parece que nada dá certo. Mas quando a gente começa a entender que o reino de Deus é primeiro o reino e depois as outras coisas, ai meu Deus do céu, aí tudo começa a andar. E às vezes demoramos, porque estamos agarrados com as coisas dessa terra. Enquanto o Senhor está falando para mim e para você nessa manhã: eu tenho muito mais. Ai, para a tua vida. Mas qual tem sido a tua entrega? O que você tem deixado? O que você tem entregado para o Senhor? Talvez você fale: Senhor, muda a minha história toda. Mas você não quer. Talvez você não quer nem iniciar uma transformação na tua vida. Porque, não, se for para ficar assim, não. Se for desse jeito, também não quero, não. Não viver dessa maneira, não. Então, querida, é a medida da entrega. Quando a gente entende, quando a gente entrega tudo, o Senhor faz na nossa vida coisas que nos surpreendem.
Porque surpresa são coisas que nós não conhecemos. E são, xerevassóbia. Sabe, o de repente de Deus e a surpresa do Senhor é desconhecido para você. Nós, sabe o que a gente, como que nós somos? Nós calculamos coisas com a nossa própria ótica. Enquanto a ótica do Senhor, ela é sobrenatural. Não tem eu crio, não tem eu abro. Está fechado, tu vai passar. Mas como? Não tem ninguém passando. Mas se o Senhor está mandando, você vai passar. E quando nós começamos a viver esse sobrenatural, a gente entende que nada mais nos para. A gente entende que as pessoas que chegam até nós são agentes do céu, para nos levar aonde nós temos para viver. E por causa de nós mesmos complicamos as nossas vidas. Por isso que Isaías no livro dele fala: alonga tuas tacas, estende bem as cortinas da tua habitação. Não o impeçais. Quem impede? Sou eu. Teu mesmo crescer. Não o impeçais. Transbordarás a tua mão direita, a tua mão esquerda. Diga ao norte, dá, e o sul não retém. Deus não vai deixar nada retido para você. E a gente às vezes não entende essas coisas. Vivemos calculando na nossa própria ótica. Quando o Senhor fala, solta. Primeira noite aqui que eu dormi na casa da minha mãe, de manhã eu falei para minha irmã assim: Maísa, Deus falou comigo essa madrugada. E ela assustou. O Senhor falava para mim: até agora tu andou comigo, agora tu vai andar sobre as águas. Eu tive medo. Eu falei: Deus, o que é isso? E o Senhor repetiu para mim: até agora tu andaste comigo, agora eu quero. Tu vai andar sobre as águas. E eu falei: Deus, o que é que o Senhor que tem por vir? Porque com certeza tem alguma coisa por vir. Viver com Cristo é viver a novidade de vida. Se a vida está na mesmice, não está da forma que Deus quer. Toda hora temos uma novidade para contar. Isso é viver o Evangelho. Evangelho não é murmuração. Deus tem tudo para a tua vida, mas depende de nós mesmos. E quando esse povo começa a clamar, o profeta aparece. E quando o profeta aparece, dá esse choque de realidade neles. Olha, vocês estão assim porque vocês foram infiéis. Sabe, Deus sempre dá choque de realidade na gente, já viu? Apareceu lá para Jacó: não se chamarás mais Jacó, porque Jacó é enganador. Agora teu nome vai ser Israel. Tu teve uma experiência comigo, saiu mancando da tua coxa, lutou com o anjo. Deus tem sempre experiências para nós. E essas experiências mudam a nossa vida, muda nosso nome, troca a nossa identidade. A Mônica velha do 2021 não é mais. Hoje eu sou a Mônica nova. A cada dia precisamos entender que nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Se não vivemos em evangelho aguado, apático, parece que não tem nada para falar para ninguém. Mas Deus, Ele quer um povo dele diferente, cheio de fé, cheio, de canto. Deus está dando estrutura para mulheres e homens aqui nessa manhã. Deus está engrossando o casco aqui nessa manhã. Às vezes ficamos como se fosse um ovo, tacou no chão, quebra logo. Deus, Ele fala que está engrossando o casco, está dando casco de tartaruga. Deus está te dando estrutura. Qualquer coisa você acha que você vai morrer, que não aguenta. Quem disse que você vai morrer? Deus fez todas aquelas promessas para a mulher de Manoá. E quando o anjo sobe naquela fumaça de fogo, Manoá até orou, mas para quem que o anjo apareceu? Para a mulher dele no campo. Parece que quem tinha intimidade era a mulher, não era ele. Quando o anjo sobe na chama de fogo, ele fala: vamos morrer. Ela fala: peraí, meu marido, vou morrer o quê? Se Deus já entregou para nós tudo isso que nós temos para viver, nós não chegamos até aqui debaixo de promessa para agora nós morrer. E assim também na nossa vida. Às vezes pensamos que vamos morrer, mas Deus está falando com o crente aqui nessa manhã: tu não morre não, porque eu tenho a promessa para você viver. Eu estou
te dando estrutura. É lindo. Eu amo esse Deus, por tudo que Ele já fez na minha vida. Meu Deus do céu, saí daqui com uma mala, já visitei mais de 21 países, andando de um lado para o outro. É Deus que faz. É Deus que faz. Você tem coragem? Deus conta com você. Tímidos e medrosos, volta para casa. Deus tem trato com quem tem coragem. Com quem está, sabe o quê? Eu estou dando tudo para minha vitória. Eu estou entregando tudo para mim. É o quê? Qual o propósito? Eu vou fazer. Tem gente que não quer fazer nenhum. E Deus está falando nessa manhã conosco. Qual tem sido a medida da tua entrega? Quando esse profeta chega, ele fala a verdade para eles. Vocês estão assim porque vocês perverteram o seu coração, vocês se desviaram. E diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor veio e se sentou-se abaixo de uma árvore, que era a árvore do pai de Gideão. E a Bíblia vai contar que ele aparece para Gideão. Gideão está escondido, porque no tanque de prensar uva não se debulha milho, trigo. Ali era o lugar de pisar uva e não tirar a capa de trigo. E ele estava ali, sabe por quê? Porque era tudo que ele tinha. Ele colheu, foi para ali para se esconder, porque tudo que viam dar, eles saqueavam. Então ele estava escondido. Às vezes estamos escondidos, agarrados, só com aquilo que a gente tem. Mas o anjo do Senhor aparece para nós e diz para nós o seguinte: olha, Gideão, você vai libertar o povo de Israel. Aí é uma queixa, a incapacidade na hora brota. Eu não tenho como. Deus manda falar para você que você não tem como o quê? Deus já te chamou para uma grande obra. Deus está falando com um crente aqui, que Deus já usou, já falou de novo e não entrou. E Deus está falando nessa manhã: que incapacidade é essa? Que sussurro do adversário que você tem dado ouvido nesses dias, dizendo que você não pode, não vai, é incapaz, não sabe fazer. Peraí, todo mundo tem uma habilidade, e uma boa habilidade. E ele fala: não, Senhor, não dá para mim, eu sou o menor, o meu clã é muito pequeno, é pobre, é pequeno, é miúdo, eu não tenho condição de fazer isso. O anjo do Senhor volta para ele e fala: com a força que eu vou te dar? Não, com a força que você tem. Antes que te formasse no ventre, te escolhi, te capacitei, sabia para aquilo que você ia dar certo, entendi qual era a tua habilidade, te formei com um propósito. E fica cheio de mimimi, dizendo que não pode, não vai, não dá, assim eu não sei. Ai, Senhor, querido, Deus está falando com gente aqui hoje. Com a força que você tem, assim está escrito na palavra. Não é com a força que Deus vai te dar, você já tem essa força. Negócio que a Bíblia fala: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. E às vezes a gente se mostra exatamente assim: ai, não vou não, que eu estou com medo. E o Senhor está falando com gente aqui nessa manhã: com a força que você tem, vá libertar Israel. A incapacidade é uma das coisas que sempre bate na nossa porta. E algumas pessoas que passaram por processo de rejeição, ainda piora, porque ainda se sente inferior. Ah, ela consegue, eu não consigo. Ele consegue, eu não consigo. Não, Deus, ele fala que já te criou com uma força, com a força que você tem, não é com a força que eu vou te dar. Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian.
E ele fala: Senhor, como que eu posso? Minha família é mais pobre, meu clã é muito menos importante de Manassés, eu não tenho como. Gideão prossegue e fala para ele: então vamos fazer o seguinte, me dá um sinal. Gideão estava com medo de ser um midianita disfarçado. Ele fala: peraí, fica aí, porque eu preciso preparar uma oferta. Ele prepara a oferta, pão sem fermento, prepara bolo, traz para ele. E ele fala: tá bom, eu vou ficar te esperando. Querido, e ali é um sinal de Deus. E uma das coisas que o Senhor falava comigo hoje, nessa manhã, que tem sinal para dar a crente aqui nesse lugar. Deus me incomodava de madrugada para dizer isso para você. Tem um sinal da parte de Deus que você vai contemplar diante de algumas coisas que você tem vivido. Diante da voz do opressor, Deus, ele fala: eu tenho um sinal para revelar para a vida do meu povo. E sabe o que acontece? Ele traz toda aquela oferta. O anjo fala: coloca em cima dessa rocha. E quando coloca em cima da rocha, sai fogo daquele lugar. E o que acontece? O anjo desaparece. Ele fala: ai meu Deus, eu vi a face do Senhor. E o Senhor fala para ele: ei, não temas não. Não precisa temer que tu não vai morrer. Porque agora eu vou falar como é que eu quero a oferta. Que quando a gente chega diante do Senhor, a gente vai fazendo da nossa forma. Mas depois, quando a gente tem intimidade, Deus começa a falar para a gente como é que a gente vai fazer. Trouxe tua oferta, legal, mas agora eu vou falar qual a forma que você vai fazer para me trazer aqui. Sério? É? Olha aí, segunda oferta, versículo de número 23. Disse, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. Gideão constrói um altar, põe honra, coloca o nome daquele altar: o Senhor é paz. E naquela mesma noite, aparece novamente um anjo do Senhor para ele falando: separa a segunda oferta. Porque a primeira, você fez da maneira que você queria. Ai, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Sabe o que é? Deus fala conosco nessa manhã. Fazemos coisas até que são agradáveis ao Senhor, mas não da forma e nem da maneira que Ele quer. Para ser eficaz, não somente tem que agradar, mas precisa seguir todas as direções que Ele vai te dar. E ele fala: sabe o que? Segundo novilho eu quero, separa o segundo do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, e despedace o altar de Baal, e também a imagem de escultura que vocês fizeram e colocaram no altar de Azera. E a imagem de escultura é de madeira. Com essa madeira que você vai cortar, essa imagem de escultura é que você vai fazer o fogo. Sabe o que Deus está falando? Precisa deixar queimar. Precisa arrancar tudo aquilo que não é de Deus. Não é 70%, não é 80%, é 100%. Às vezes tiramos, mas tiramos só pela metade. E Deus está falando: o meu altar precisa... Ai, calabadaiaçai, não pode estar dividido. Deus não divide a glória dele com ninguém. E ele fala: tira o altar de Baal, quebra. E o poste de Azera, quem era Azera? Deus da imoralidade, das coisas erradas. Meu Deus do céu, há altares que estão divididos, que ninguém sabe, só eu e você. E Deus está falando: tira o poste de Azera. A Azera está diretamente ligado à sexualidade, à imoralidade, a coisas que o Senhor abomina. Não pode estar no altar. E com a madeira você vai fazer queimar o fogo. Aí sim você coloca o novilho, porque eu vou aceitar. Por isso que eu falo: o primeiro colocou da maneira dele, queria até fazer muito bem, foi aceito, foi, o fogo subiu sim. Mas o Senhor explicou para ele: preciso limpar esse altar, preciso tirar coisas que estão escondidas, preciso ter pureza diante de Deus. E a palavra do Senhor fala que ele pega, corta o poste de Azera todo, e com aquela madeira coloca no altar.
E ele fala: depois faça um altar para o Senhor e o seu Deus no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Deus está falando: quero cortar e tirar algumas coisas da tua vida. Ai, que bebê açaí, que está atrapalhando a minha adoração. Meu Deus, é forte isso demais, gente. Quero tirar algumas coisas porque tenho vitória para te dar. Te convoquei para você, sabe o que? Ser luz para muitas pessoas, ser agente transformador de vidas. Mas para isso acontecer, precisa ter altares limpos. Precisa ter altares limpos. Precisa entender que a vida com Deus não é de qualquer maneira. Deus fala: sede santo como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Tinha uma grande coisa para o Senhor fazer juntamente com Josué, e abriu o rio Jordão. Santificai-vos primeiro, e depois eu farei maravilha no meio de vós. Invertemos esse versículo. Primeiro faz maravilha, depois eu me santifico. Não vai arrumar nada com Deus. Deus, ele falou: corta o poste sagrado, todo ele 100%. Parte com tudo, põe no fogo, queima isso. Porque depois disso eu vou te usar para libertar o povo de Israel. Deus tem ofício para você desenvolver, mas tem também altar para ser limpo. Deus é um Deus, sabe de quê? De critérios. Deus é um Deus de critérios. Deus não faz nada de qualquer maneira. Deus não faz nada de qualquer maneira. E diz a palavra do Senhor que Ele faz todo esse altar e Ele oferece para o Senhor. De manhã, quando aquele povo todo sabe que aquilo ali foi partido, quiseram buscar ele já estava em outro lado, que ele fez de noite e saiu fora daquela cidade. E a Bíblia vai dizer que eles começam a se amontoar. O povo de Midianita, os midianitas de Midian e os amalequitas. Para quê? Para vir contra o povo de Deus. Mas eu acho lindo esse versículo. Versículo de número 34. Então o Espírito do Senhor se apoderou-se de Gideão. Ai, meu Deus do céu. E apoderou-se de Gideão. E ele, com um toque de trombeta, convocou a todos. Mas sabe como é que é crente? Crente é engraçado, né? A gente pede uma confirmação a Deus, pede 2, pede 3 e vai pedindo. Parece que não para, não. Anjo apareceu para a mulher de Manoá, a mesma palavra que eu estava falando há pouco. Não beba bebida forte, não toque nada impuro, na cabeça do teu filho não passará navalha. Manoá ora, o anjo vem de novo para a mulher. Ela vai, busca ele e vem. Pode falar para mim o que a gente deve fazer? Tudo que eu falei para tua mulher deve ser feito. Obedeça a tudo que eu falei. E repetiu o quê? A mesma coisa. Deus só tem uma boca. O anjo esperou. Ele veio com a oferta. Fez a segunda oferta. Chama subiu. Já era prova de que Deus estava no negócio. Mas às vezes a gente fala: Senhor, confirma mais uma vez. E aí agora sabe o que ele vai fazer? Eu vou botar um novelo de lã lá fora. E vou esperar a madrugada toda. Se ele amanhecer encharcado de água e toda a terra seca, eu vou saber que é o Senhor. E vai Gideão dormir. Eu acho que naquela noite ele não dormiu. Estava doido, olhando para o relógio para ver a alva amanhecer, porque ele precisava ver se verdadeiramente era Deus falando com ele. Por que a gente precisa de tanta confirmação? Deus está falando com um crente aqui: não precisa mais eu confirmar a obra que eu tenho na tua vida, porque eu já confirmei. E às vezes a gente fica. E ele pediu mais uma vez. Vem Gideão no alvorado dia correndo. Deixa eu ver como é que está esse novelo. Quando ele foi ver, o novelo sai a água, encharcado de água. Gideão fala: Deus, o Senhor está comigo. Não me acha chato, nem repetitivo. Só mais uma vez. Gente, pelo amor de Deus. Agora eu quero, sabe o que? Novelo seco e terra molhada. E o Senhor mais uma vez. O Senhor é lindo. Tá bom, Gideão, vou te dar a prova e o sinal. Dorme ele de novo, ou melhor, não dorme. Espera amanhecer. Chega de manhã. Novelo seco
e terra molhada. É o sinal de Deus que Ele venceria a opressão do adversário. Deus está falando nessa manhã aqui. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Ei, Tebadaia, sai de canto. Tem crente aqui que já está preparado para esse novo de Deus, que já está preparado já para vencer esse adversário, mas ainda não conseguiu tomar posse. E através dessa palavra Deus está mandando eu falar para você que Ele é contigo, que Ele não precisa repetir mais sinal, que o sinal Ele já te deu da tua vitória. E você vai ver o melhor de Deus acontecer na tua vida, e você vai glorificar. Essa manhã vai ficar marcada na tua vida, e você vai falar: havia uma pastora que pregou essa palavra e eu não entendi, e portas para mim estavam fechadas, mas hoje eu experimentei do melhor que Deus tinha para minha vida, porque o Senhor me habilitou. Aí eu tomo posse dessa mensagem, dessa palavra. Deus está ai, sai de calabantocoma na sua. Deus está falando: eu estou liberando sinal. Eu estou liberando sinal aqui na vida de crente, que vai acontecer. Tu serás agente transformador de muitas vidas. Deus vai usar a tua vida para desatar. Ai, eu estou toda arrepiada, para desatar muitas pessoas que estão oprimidas na mão dos opositores, na mão dos... Deus está liberando chave aqui de acesso a lugares. Deus está liberando aqui vidas para viver o melhor de Deus, para viver o melhor de Deus. Deus está falando com o tempo aí na tua frente. Esse sinal é sinal de que a vitória está diante de você. Aleluia, aleluia. Toma posse nessa manhã. Toma posse nessa manhã. Deus está liberando aqui pessoas. Você vai ser usada para a vida de outras pessoas. Você vai ser usada, sabe para quê? Para levantar outras mulheres, para levantar outros homens, outras pessoas. Deus está contando com você. Deus está chamando você nessa manhã por causa da tua família. Deus quer te usar como coluna, como atalaia lá dentro da tua casa. Você será agente de transformação para aquilo que Deus tem para fazer. Há um desatar aqui nesse lugar. Ai, Shebadaia, sobe de Calabadahai. Há um desatar de Deus nessa manhã na tua vida, e você vai sair daqui de posse de vitória. Aleluia. Vamos ficar todos de pé. Eu já quero estar encerrando nessa manhã. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Ei, papai. Deus está te habilitando a viver aquilo que já está pronto. Não está. Ai, que bedeia sobre. Eis que faço novo, uma nova coisa. Eu faço novo todas as coisas. Porventura você não sabe. Eu ponho caminho no deserto, rios do ermo, somente para te dar vitória. Deus está falando. Eu estou abrindo porta. Deus está falando: eu estou visitando lar aqui nessa manhã. Eu estou visitando família aqui nessa manhã. Eu estou visitando. Ei, batalha, chama. Há um anjo de Deus sobre tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. As coisas não vão ficar como estão. A roda gigante vai girar. Deus vai tirar a gente de baixo e vai colocar em cima, e vai provar que Ele é Deus, não somente na tua vida, mas para todos os teus familiares. Deus está liberando aqui unção. Tem crente sendo renovado. Seja renovado, seja renovado. Fale línguas. A Bíblia fala que Abraão foi edificado dando glória a Deus. Dá glória a Deus, abre tua boca. Há uma unção especial aqui nessa manhã, e você não veio em vão nesse lugar. Aleluia. Quero que você feche seus olhos. Todos fechem seus olhos. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor, mas o Senhor me toca de fazer esse convite. A igreja toda está com os olhos fechados, e você que
talvez não tenha ainda tido esse convite na sua vida e queira aceitar o Senhor, você pode levantar a tua mão. Pastor, eu preciso, hoje eu quero me decidir por Cristo. Aleluia. Se tiver alguém, levanta a mão lá em cima, eu quero orar pela tua vida. A missionária vai vir orar juntamente comigo. Levante tua mão. E você que Deus, que está afastado, talvez precisa renovar a tua aliança, e através dessa palavra Deus tocou no teu coração. Eu preciso, não toda a mesma não toda a forma que o Senhor quer. Levanta a tua mão lá em cima. Eu quero orar pela tua vida. Pastora, preciso renovar minha aliança. Pode levantar a tua mão. Ou você que ouviu essa palavra, mas que precisa de oração. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei se eu tenho alguns minutos ainda. Aleluia. Você pode dar um passo à frente. A igreja está de olhos fechados. Eu quero orar por você. Você pode se aproximar aqui do altar. Você que diz: pastor, essa palavra falou fortemente ao meu coração. Ai, padaia, eu sinto Deus aqui. Pode se aproximar aqui, querido. Aqui não há constrangimento, somos todos irmãos. Você pode dar um passo aqui na frente. Eu vou estar orando pela tua vida. No final nós não vamos poder orar, nós não vamos conseguir orar, mas se você precisa dessa oração, você pode dar um passo aqui na frente. Eu vou estar orando. Amém? Se não tem ninguém, eu vou estar orando no coletivo da mesma maneira. Pai, eis aí a tua igreja, Pai. Pai, teus filhos são teus, propriedade sua, nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Deus está visitando vidas aqui, sabe o que? Deus está falando que está curando vidas aqui. Ai, calai, canto, açaí. Deus está falando, sabe o que? Que está renovando vida aqui fraca. Tem gente que está desanimado na fé. Deus está falando, estou renovando. Tem gente aqui que nem fé tem, sem fé nenhuma, mas hoje veio para cá ouvir uma palavra. Deus está falando, eu estou renovando vidas aqui. Ai, se a igreja pudesse entender o que está acontecendo. Deus me mostra algumas pessoas. Deus me mostra Deus tratando o coração. Deus me mostra Deus tratando diabetes. Ai, calabadaia, soberácia. Deus me mostra Deus curando, sabe o que? Curando na área das emoções. Vidas aqui que estão com o coração, sabe como, retido. Mas Deus está falando, eu toco no teu coração, eu toco no teu emocional, eu toco na tua vida sentimental também. Eu toco no teu esposo, eu estou tocando na tua esposa. Eu vou lá no teu lar agora. Eu visito teus filhos nesse momento. Oh Deus, eu entrego teus filhos nas tuas mãos. Oh Pai, trabalha de uma forma poderosa, sobrenatural, Senhor, porque eu sei, Pai, que tu és fiel. E aquilo que o Senhor fez aqui nessa manhã, Pai, ninguém poderia fazer por nós. Ai, um mover de Deus aqui nesse lugar. Há um mover de Deus aqui nesse lugar. Se você se ligar, você vai sentir o mover de Deus aqui nesse lugar. Espírito Santo, toma vidas e corações aqui, Senhor. Oh Deus, habilita teu povo para essa grande obra. Eu vejo gente sendo renovada, gente. Ai, Jesus, eu quero parar, mas o Espírito Santo de Deus, ai, manda eu falar. Seja visitado pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Você pode aplaudir bem alto lá em cima. É para Jesus, é para Ele. Pode ser melhor, é para Ele.